Bom, agora a gente vai fazer eh, praticamente a mesma coisa. A gente vai continuar usando um método para para observar a frequência né, desses eventos. Eh, a gente vai continuar observando isso de duas formas, ou separadamente, em classes absolutas ou em classes intervalares. Só que nós vamos agora usar eh, métodos gráficos para representar essa distribuição de frequência. Então, assim, o gráfico ele vai adicionar, eh, ele vai ser muito mais fácil para a gente interpretar os resultados do que olhando para essas tabelas, tá? Então, assim, sempre que vocês forem escrever um texto eh, que você vá apresentar frequências de alguma coisa que está acontecendo, é bom você colocar sempre a tabela e do lado a tabela de frequência e do lado o gráfico, né? Porque aí fica simples da pessoa eh, interpretar esses dados, tá bom? O primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico que é chamado gráfico de barras. É um gráfico super simples. Ele basicamente é você pegar aquelas tabelas que a gente viu ainda agora e transformar em gráfico, tá? Esse gráfico de barras ele é usado quando nós temos os níveis da variável, né, as observações únicas absolutas, ou seja, um único valor. Então, eu vou usar aqui para as variáveis qualitativas, né, as não numéricas, tanto nominal quanto ordinal, e as quantitativas discretas, desde que eu não tenha muitos valores diferentes, tá? Valores únicos. No R a gente usa uma função chamada barplot para fazer isso. Eu vou mostrar aqui no exemplo que a gente estava trabalhando. Vou pedir aqui um bar plot. Primeiro daquela variável mais simples, que era o teste. Opa, tenho que pedir primeiro a tabela dele. Tá aqui. É um gráfico super simples de se ler, né? A altura da barra, ela representa a frequência que a gente está observando, tá? O que fica fácil de você perceber é que mesmo se você não souber ler números, é que você olha para cá e vê que o zero é bem maior. Então, a frequência do zero é bem maior, tá? Então, esse gráfico é muito fácil de ler. Vamos fazer agora a mesma coisa, mas para a variável gravidez. Bom, aqui já fica melhor de enxergar aquele comportamento que a gente observou. Aqui está claro, ó, que tem uma tendência de queda na frequência quando eu tenho maior número de gestações, ou seja, a probabilidade de você ter, né, eh, das mulheres dessa população terem muitas gravidezes é pequeno, tá? Então, a maioria tá, digamos que a maioria tá entre aqui até no máximo cinco gestações, tá? Bom, e aí a gente vem pro o gráfico que é o gráfico que você tem para descrever comportamento de dados, que é o mais usado, que é o chamado histograma, tá? O histograma ele tem duas versões. Ele tem essa versão onde você vai pegar essa tabela aqui e vai transformar num gráfico de barras. A única diferença é que as barras vão estar juntas, né? Porque para dar a ideia de intervalo, né? Por exemplo, aqui eu teria uma barra entre 44,6 e 63,7. Aí depois, logo em seguida, eu teria outra barra do 63,7 até 82,7, tá?
E a altura da barra continua sendo a frequência, ou a frequência absoluta, ou a frequência relativa. Então vamos voltar aqui. É, vou pegar aqui o número de gestações. A função que a gente usa no R para fazer isso é a ist. O que é legal dessa função é que você não precisa especificar o número de classes que você quer. Ela já calcula qual é o número de classes ideal para os dados que você tem e ela cria as classes sozinhas, tá? Então você só tem o trabalho de analisar o gráfico mesmo. Então ela está criando aqui, ó, barras com a frequência do número de gestações. Percebo que é bem parecido com aquele bar plot que a gente fez ainda agora, que apresenta uma queda, né, ao longo que o número de gravidez vai crescendo, também vai, a frequência vai decaindo, tá? É, essa versão do histograma, o histograma é um algoritmo, tá? É, ele faz esse cálculo, né, dos intervalos e mostra para você a melhor forma, né, possível para você analisar esses gráficos. É claro que existe a opção de você colocar aqui breaks, que é o número de classes que você quer. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Aí ele vai aumentando, né? Número de classes, tá? Mas se você não especificar nada, ele calcula o ideal, que seria isso daqui. Bom, e a outra versão do histograma, que é que é a mais interessante, é que ele é um algoritmo de otimização para estimar densidade, consequentemente, ele estima a probabilidade, tá? Então, ele vai escolher aqui o intervalo da classe, que otimiza o cálculo aqui a forma dessa figura, é, e o tamanho das barras vai estar relacionado com a probabilidade de ocorrência daqueles indivíduos, tá? Então, não é simplesmente uma frequência, é um, é o que a gente chama de densidade, tá? Que essa densidade ela é relativa à, à probabilidade de ocorrência de eventos. Então, para eu criar isso aqui, eu vou usar o argumento aqui track igual a false, ou seja, eu não vou mais simplesmente criar um gráfico de frequência, mas sim um de densidade. É a mesma estrutura? É a mesma estrutura, tá? Ela vai permanecer a mesma estrutura. A única diferença está nas medidas, que agora eu tenho uma medida de densidade e não mais de frequência, tá? E essas medidas de densidade são uma forma da gente calcular a probabilidade, né, para esse determinado evento. Então, essa daqui é a primeira distribuição de probabilidade que a gente vai aprender, tá? Dentro desse intervalo, ela tem uma densidade aqui um pouco mais de 0,20. E quando aumenta o número de estações, a densidade também vai caindo, ou seja, a probabilidade de indivíduos que tenham muitas gestações vai sendo cada vez mais pequena, vai acabar sendo menor, tá? É, percebe que não teve diferença nenhuma no formato, só na escala aqui onde foi obtido isso, tá? E esse histograma ele vai ser interessante para a gente porque é, ele é um método de estimação é, de, de densidade, tá? Ou seja, é um método de estimação
de uma suposta distribuição de probabilidade dos dados, tá? Eu digo suposta porque a gente mesmo que atribui uma distribuição de probabilidade para os dados, a gente nunca vai saber qual é a real, tá? E nessa imposição da distribuição de probabilidade, a gente usa o histograma e a distribuição que a gente está impondo para o fenômeno, a gente consegue comparar os dois, né, e ver se aquela função ela tá, essa função que a gente impôs, ela está descrevendo bem os dados. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Essa figura que vocês estão vendo aqui, eu gerei observações de uma população que tem distribuição de probabilidade chamada normal. Normal ou gaussiana, tá? Mas o mais comum é chamar de normal. É, ele é um padrão de comportamento bem típico da natureza, tá? Muitos fenômenos da natureza têm esse tipo de comportamento probabilístico, semelhante a uma normal, tá? Na verdade, é um comportamento que a gente chama de simétrico, que quer dizer que a probabilidade de você ter valores altos aqui para a direita, a, o decaimento dessa densidade ou frequência é simétrico para os dois lados, tá? Tanto para a esquerda quanto para a direita. E aí a gente consegue. E aí isso daqui é uma distribuição de probabilidade que ela é fácil de se trabalhar e ela se ajusta muito bem a muito dos casos, tá? É aquilo que eu estava falando para vocês, que a maioria dos artigos científicos na área aplicada utilizam as metodologias baseadas nessa distribuição, tá? Por exemplo, se eu quisesse ajustar o número de gravidezes, vou colocar o número de gravidezes, não, vou pegar uma variável contínua aqui. Vou pegar aqui a taxa de glicose, a gente já usou. Ah, vamos pegar aqui a pressão diastólica. Esse é um bom exemplo. É, esse daqui é o comportamento da pressão diastólica das pessoas, tá? E eu quero comparar é, com... Se eu ajustasse uma distribuição normal para esses dados, será que ela ajustaria bem? Então, a gente faz uma análise de curva. É, essa distribuição de probabilidade, ela tem dois argumentos, que é a média e a variância, o desvio padrão, tá? Que a gente já viu como a gente já viu essas duas medidas. E aí o que eu faço? Eu coloco essa curva sobre o histograma, sobre o desenho aí do histogramas. E aí a gente tem essa essa imagem aqui que é muito legal. É, a gente compara, tá? Não precisa estar perfeitamente o histograma aqui dentro, tá? Até porque o histograma não é o melhor dos estimadores. Mas a gente usa o histograma para ver se, pelo menos, a distribuição de probabilidade que a gente assumiu para os dados está
semelhante à distribuição amostral, né, dos dados aqui visto pelo histograma. E a gente consegue perceber bem aqui que os dados aqui que a gente pode ver no histograma, eles acompanham a figura dessa curva, tá? Você vê que aqui você tem um decaimento. Você tem essas duas barras maiores, tá? E você vê que aqui o decaimento, tanto para a direita quanto para a esquerda, da densidade, ou seja, da probabilidade de ocorrência, ela vai ficando cada vez menor quando você se afasta aqui do centro, tá? Mas a gente também enxerga uma coisa estranha, que é esse retângulo aqui. Esse retângulo aqui tem uma alta densidade e quando a gente olha para a curva, né, para a linha vermelha, você vê que aqui é uma região de baixa densidade. O que está acontecendo aqui? Então eu tenho muitas observações de uma de um de valores que eram para não ter tantas observações assim, tá? Isso daqui, essa forma de se observar é uma forma bem simples de você detectar valores discrepantes, tá? Você vai olhar aqui e vai ver, comparando com essa função, você vai ver isso aqui, ó. Eu tenho uma frequência alta, numa região que deveria ter frequência baixa. Então, esses pontos aqui, eles são discriminantes. Ou até mesmo outliers, né? Oriundos de erros não amostrais, tá? E de fato, aqui no conjunto de dados, como a gente já mencionou na última aula, ele tem um erro não amostral, que é representar a falta de dados, né, o valor faltante, como zero e não NA. Então, se eu removesse aqui, é, peraí, filho, se eu removesse aqui os NAs, quer dizer, removesse os que são zero, seria mais. A gente já não observaria aquele comportamento, tá? É, até melhorou o ajuste, né, das duas figuras, da curva para a figura, né? Porque a gente tirou aqueles erros não amostrais e viu perfeitamente aqui que os dados eles se assemelham a ter um comportamento dessa distribuição de probabilidade. E assim, nesse conjunto de dados, a gente poderia muito bem aplicar um teste ou uma metodologia baseada na distribuição normal. Mas em uma outra distribuição, em um outro quantidade, outro tipo de dados aqui, como a glicose, isso daqui já não ficaria tão bom, tá? A glicose não, na gravidez. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lembra que a gravidez tem esse comportamento aqui, ó, tá? É decrescente. Ele não tem aquele que parece uma montanhazinha, como a gente viu ainda agora. Se eu tentar ajustar esses dados como a distribuição normal, as coisas não vão ficar muito boas. Ó, deixa eu.
que está acontecendo aqui? Essa região aqui que, a, que não aparece, né, no histograma, mas essa linha ela cobre, aqui a probabilidade de ocorrência deveria ser zero. E eu estou assumindo uma probabilidade diferente de zero aqui, tá? O nome desse tipo de problema é chamado de eh, sobreestimação, tá? Você está atribuindo mais probabilidade para uma região que deveria ter baixa probabilidade, tá? A outra coisa aqui é que nessa figura em vermelho, nessa linha, aqui o ponto mais alto, que é o que tem maior densidade, ou seja, maior probabilidade, é um valor aqui próximo do 5. Quanto na verdade no histograma, o mais frequente aqui seria algo entre o zero e o 3 aqui, tá? Zero e o... Não, entre o 2, tá? Entre zero e 2 aqui. Ou seja, é mais provável as mulheres terem entre zero e 2 filhos, e essa curva vermelha está me dizendo que é mais provável as mulheres terem em torno de 5 filhos, tá? Seria algo aqui entre dois filhos e até 7 filhos, 7 ou 8 filhos, tá? Então eh, tem uma diferença muito grande aí no que essas duas figuras estão apresentando. E aí, quando a gente vê que elas não, a linha vermelha, né, que é a curva da distribuição de probabilidade que a gente assumiu para os dados, a gente diz que ela não modela, né, ela não se ajusta ao comportamento dos dados, tá? Então, essa variável aqui, o número de gestações, ela não seria bem descrita usando um modelo normal, tá? Uma distribuição normal. É, isso é uma forma simples de você já identificar que o método que usa a distribuição normal não seria interessante aqui para você aplicá-lo, tá? Bom, além de visualizar como é o comportamento dos dados presentes na amostra, estimar as densidades, né, das classes, e ajudar nessa verificação de ajuste da distribuição de probabilidade que a gente impõe para os dados, o histograma ele também ajuda a gente a identificar comportamentos, nos dados, e esses padrões de comportamento implicam diretamente no tipo de distribuição de probabilidade que a gente vai usar, tá? Então, o mais interessante do histograma para a gente agora vai ser olhar para ele e ver se os dados apresentam características que a gente possa usar uma determinada distribuição de probabilidade, tá? Como a gente viu agora há pouco, é, supondo a, a distribuição normal. Bom, aqui a gente tem um histograma que ele mostra um padrão crescente. Quanto maior é o valor aqui da minha variável x, mais frequente é isso na amostra, tá? Então, para esse tipo de comportamento, a gente usa distribuições de probabilidade que são chamadas de triangulares, tá? Simplesmente você assume aqui uma figura geométrica de um triângulo e aí
né? Desde que a área desse triângulo seja um, aí você já consegue modelar probabilidade a partir dessa função. E aí, ela- essas distribuições triangulares elas funcionam tanto para valores crescentes quanto para valores decrescentes, tá bom? Até mesmo a mistura dos dois, tá? Uma parte crescente e outra parte decrescente. Mas esses dois aqui, eles são mais comuns na, na, na estatística teórica, tá? Dificilmente a gente vê esse tipo de comportamento nos dados, tá? Até mesmo aquele que a gente acabou de observar do número de gestações, ele não é bem essa queda linear, tá? Ele tem uma diferença. Bom, e aí a gente vai para as que são mais comuns, tá? É, a maioria dos fenômenos, eles apresentam um comportamento que a gente chama de simétrico, que é esse histograma aqui semelhante àquela curva da distribuição normal que nós vimos ainda agora. O que que é simetria? É quando você olha para a figura, você procura as barras maiores, ou geralmente a gente tem uma que é a maior, tá? Nesse caso aqui é a barra aqui centralizada em zero, mas podem haver duas ou três, tá? Mas a gente procura onde estão as maiores barras. E aí o que que a gente observa? Que o decaimento da frequência, tanto para a direita quanto para a esquerda dessa barra maior, ela é simétrica. Então, significa que ó, se eu pegar aqui o número um e o número -1, esses dois números são simétricos em torno do zero, certo? Porque a distância entre um para zero é um e a distância de -1 para zero é um. E quando a gente calcula o valor da frequência ou da densidade, nesses pontos eles vão ser iguais, tá? Então significa que se eu tiver dois pontos no extremo aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda, eles vão ter a mesma probabilidade de ocorrência. Então, assim, se eu tiver dois pontos à esquerda ou à direita de zero e eles tiverem a mesma distância para o zero aqui, para o centro, na verdade, é, a gente diz que esses dados são simétricos. Então, é, é algo desse tipo aqui, ó. Eu digo que uma função ela é simétrica em torno de um ponto central se ocorrer isso daqui, ó. Eu vou chamar esse ponto central de M, tá? Então, M menos um, um valor aqui, X, e o M mais o X sendo qualquer número real, tá? Quando essa função f tem essa propriedade, a gente diz que ela é uma função simétrica em torno de m, tá? Então, no caso aqui, o que a gente está vendo é uma função simétrica em torno de um ponto central aqui, que no caso é o zero, tá? Mas pode ser qualquer valor. E aí você vê que a curva à direita e a curva à esquerda são exatamente ou aproximadamente iguais, tá? Para esse tipo para esse tipo de comportamento que tem simetria, a gente pode usar as distribuições normais, a distribuição normal, que é aquela que a gente viu ainda agora, mas tem outras também. Tem a T-de-Student, tem a Cauchy, tem várias outras distribuições que são simétricas também, tá? Então, assim, a normal, que é o método mais usado, eu só posso usá-la, né, de forma adequada se meus dados tiverem um comportamento
aproximadamente simétricos. Então a gente vai aqui e olha para esse gráfico do número de gestações. A gente vê que a maior barra está aqui no zero, certo? Próximo do zero. O lado esquerdo dessa barra, ele é igual ao lado direito? Não, é totalmente diferente, tá? Do lado esquerdo você não tem nada, tá? Até porque número de gravidez é um número positivo, é um inteiro positivo, então é claro que não vai ter nenhum valor negativo. Então essa, essa figura ela só tem valores a partir dos, contando com zero, né? Do zero em diante. E outro, ela não é simétrica em torno dessa barra maior, então não seria adequado eu usar a distribuição normal aqui. Agora vamos ver, por exemplo, para as outras variáveis. Ver aqui para taxa de glicose, por exemplo. É, peraí que problema isso aqui. Calma, filho. Pronto. Se a gente olhar aqui a barra maior, ela está um pouco mais à esquerda daqui do ponto central da linha vermelha, né? Que é a curva da normal, né? Se essa barra ela não está bem centralizada aqui, é, já fica difícil a gente assumir simetria, tá? Outra coisa que você percebe é que a queda da frequência ou da densidade para o lado direito é um pouco diferente do que você tem, na verdade é bastante diferente do que você tem para o lado esquerdo, tá? Significa que para esses dados como é taxa de glicose, é, você, é mais provável ter pessoas hiperglicêmica do que hipoglicêmica, tá? Seria essa a interpretação. Agora, se a proporção de hipoglicêmica e hiperglicêmica fosse iguais, aí sim seria algo simétrico. Mas aqui não, ele não está tão simétrico, tá bom? Então, eu poderia usar a distribuição normal para esses dados? Poderia, tá? Mas ela não teria um ajuste tão bom assim quanto a gente espera. Vamos ver outra. Vamos ver aqui essa taxa de insulina aqui. Vai de zero aqui até 800. O que que aconteceu aqui, né? Bom, tá, essa quantidade de insulina observada é, é um número positivo, né? Então, você não tem nada aqui pro lado negativo. Mas se você olhar aqui bem a figura, ela continua aqui pro lado, né? Pro lado negativo, pro lado esquerdo. Então, o que vai acontecer aqui é um, é aquele problema de sobreestimação. Ela vai dar probabilidade muito alta para uma região que deveria ser baixa probabilidade ou zero. Nesse caso, a probabilidade tinha que ser zero, porque não existe quantidade de insulina negativa, né? É, então, até que para cá, para esse outro lado, até que ela tá representando bem aqui a curvatura, mas só por esse problema aqui da sobreestimação já faz com que essa distribuição não seja adequada para descrever esses dados, tá? É que tinha um erro aqui.
é verdade mesmo, tá? Só modificou um pouquinho, mas é o mesmo problema. É sobreestimação aqui para os números negativos e subestimação para esses pontos aqui, ó. Não, aqui também é sobreestimação, ó. A densidade é alta, a linha vermelha está alta e a frequência dos dados está baixa. Então seria uma outra sobreestimação. Subestimação é isso daqui, ó. Essa região aqui teria uma probabilidade aqui mais embaixo, uma densidade menor, mas a frequência é altíssima. Então, aqui é um caso de subestimação. Então, assim, essa distribuição de probabilidade não é muito adequada para esses dados, tá? Vamos ver outra. Vou pegar aqui o índice de massa corporal. Vai aqui de 0 até 70. Bom, já aqui fica interessante, tá? Você vê que aqui a linha vermelha ela tá descrevendo bem aqui os dados, né? É, o que que acontece com esses pontos aqui, ó? Tem um retângulo bem aqui à direita, é, que é alto, tá? Com uma frequência mais alta e que tem densidade aqui próxima de zero, tá? Sempre que você tiver o histograma assim, e tiver aqui uma parte em branco, né, descontinuada, e apareceu depois um retângulo, isso é bem característico de valores extremos, tá? Espera aí, gente. Bom, então, para esses dados aqui, que é o índice de massa corporal, a distribuição normal ou uma distribuição simétrica, ela se adequaria muito bem a esses dados, ela iria descrever bem esses dados, tá? Então, o que a gente precisa analisar do histograma é exatamente isso, ver as propriedades dele e ver qual é a distribuição que seria adequada para descrever os dados, tá? Ou então a gente já comparar com uma distribuição onde a gente faz a imposição dela. E é claro que existem outros tipos de comportamentos, né? Esse é o simétrico. Existe o simétrico que tem características distintas que a gente chama de caudas longas ou caudas pesadas. Ou seja, são distribuições onde elas assumem uma probabilidade maior para pontos que estão mais distante do centro, tá? Então, por exemplo, você vê aqui as barras maiores, né, aqui próximo do zero, mas você vê que nessa azul, nessa esse histograma azul aqui, azul ou verde, a probabilidade aqui de valores depois do 2,5 e depois do menos 2,5 já é quase zero, tá? Mas na vermelha você já vê que essa probabilidade, essa densidade é bem diferente de zero. Então, o que faz com que essa distribuição vermelha aqui, ela seja chamada de caudas longas. Quer dizer que ela acomoda melhor valores discrepantes. Então, aquilo que eu falei para vocês, nem todo valor discrepante é um outlier. Outlier é aquela coisa que a gente remove dos dados. Discrepante não, eles são valores muito diferentes da maioria, mas eles são valores que foram observados no nosso fenômeno, tá? Então eles fazem parte do fenômeno. E aí quando eu tenho esses valores discrepantes, é, o ideal é sempre eu usar uma distribuição que tenha essas caudas mais longas, né, para atribuir uma probabilidade diferente de zero para esses pontos, tá bom? Então, por exemplo,
naquele outro gráfico que era só do. Eu acho que era o de. Era o, esse aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A distribuição normal, ela não consegue dar uma densidade mais alta aqui para esses pontos que estão mais afastados, tá? No caso, a gente sabe que esses caras são outliers porque são erros de registro. Mas se não fossem erros de registro, a distribuição normal até representaria bem a maioria dos dados, mas não esses valores extremos, tá? E aí, quando a gente fizesse testes do tipo para detecção de outlier, ele iria jogar esses pontos fora. É, ou não acomodaria muito bem esses pontos, tá? Então, nesses casos, quando eu tiver esses valores discrepantes, o ideal é usar uma distribuição com caudas longas. E a distribuição com caudas longas mais conhecida é a distribuição T, T de student, tá? Ou simplesmente distribuição T. Ela tem a mesma característica da distribuição normal, a de simetria, porém ela tem a cauda mais longa, tá? Usar cauda mais longa nem sempre é uma situação sempre positiva, tá? Por exemplo, para análise de monitoramento por exemplo, de indicadores de um paciente em UTI, é melhor você usar um critério a partir da distribuição normal para detectar aquilo que está saindo do comportamento comum daquele paciente. É melhor você usar uma distribuição normal do que uma distribuição T. Porque a distribuição T ela vai ter um intervalo um pouco maior, então pode ser que no processo de monitoramento você veja que está tudo dentro dos limites, mas na verdade aquilo ali representa um risco para o paciente ou algo assim. Ei, Hugo, para com isso. Desculpa, gente. Na indústria também, o pessoal usa muito mais a distribuição normal do que a T, porque para fazer acompanhamento de indicadores de produtividade ou coisas do tipo, a distribuição normal ela é mais, como eu posso dizer, ela é mais criteriosa, ela é mais restritiva. Então, pontos. Pronto. Bom, e quando eu não tenho simetria, né? O que que eu trabalho? Quando não tem simetria, é, a gente diz que os dados eles são assimétricos. E há dois tipos de assimetria. Existe a assimetria para a esquerda, que é essa que vocês estão vendo. Como é que a gente analisa? Olha para a barra maior do histograma e vê para onde o decaimento é mais alongado, né? A gente chama isso de cauda, tá? Não tem nenhum problema você chamar isso daqui de cauda. Você vê uma cauda mais longa para o lado esquerdo do que para o direito. Então, aqui para o direito, a frequência ou densidade ela cai muito rápido para próximo de zero. Para o lado esquerdo, não, ela tem uma queda mais longa, né? Mais suave. E aí, onde tem essa, esse comportamento, esse tipo de comportamento, a gente diz que é assimétrica à esquerda.
E aí a gente tem versões daquelas distribuições que a gente acabou de ver, é, a versão assimétrica delas, tá? Então eu tenho aqui uma normal assimétrica, que é chamada de skill normal, e eu tenho uma T assimétrica, que também é chamada de skill T, tá? Tem outras, tem várias, tem centenas de outras distribuições que têm assimetria à esquerda. E aí, eh, ainda tendo esse comportamento assimétrico, também existe a diferença das caudas mais longas, né? No caso, ah, comparando a teia normal de novo, a normal, que é essa azul ou verde que vocês estão vendo aí, ela, ela cai muito mais rápido para zero, para valores próximos aqui, né, para valores distantes dessas frequências mais altas, dessas barras mais altas. Já a T não, ela tem um decaimento mais demorado, ou seja, ela atribui mais densidade para esses pontos mais distantes, tá bom? E todos esses comportamentos de assimetria e caudas longas, eles também vão estar presentes na assimetria à direita, que é o contrário. A queda do lado direito da barra maior, aqui das barras maiores, é, ele é mais alongado para o lado direito do que para o lado esquerdo, tá? Eu esqueci de comentar, mas essa barra maior, ela é chamada de moda, tá? É, lá no, quando a gente viu medidas de resumo, não estava no texto lá sobre a moda. A gente comentou que a moda era o valor mais frequente, né? Nesse caso aqui, a moda é um intervalo. Então eu tenho uma classe aqui, né? Um intervalo modal, tá? Que ele tem a maior frequência. Bom, e aí aquele comportamento de caudas pesadas também, diferente da teira normal, também acontece quando eu tenho assimetria direita, tá? Essas distribuições que a gente viu até agora, elas são interessantes para a gente trabalhar com variáveis que estão definidas na reta, como temperatura, eh, deixa eu ver, indicadores biométricos, a maioria são só positivos, né? Reais positivos. Como a gente viu ali naquele conjunto de dados. Dificilmente você tem algo definido na reta. Então, acho que para medidas voltadas para a saúde, a maioria são variáveis definidas nos reais positivos, tá? Mas assim, não significa que a gente não possa usar essas distribuições para aqueles dados que são totalmente positivos, tá? Não, a gente só tem que ter cuidado com a questão da sobreestimação. Se para os valores negativos, as distribuições vão assumir muita densidade ou muita probabilidade, tá? A gente só tem que ter cuidado com isso, mas que a gente pode usar, a gente pode. Não é o ideal, mas a gente pode usar, tá bom? E aí tem as distribuições que são, né, para dados não negativos, né, que são iguais ou maiores do que zero. E aí a gente tem várias distribuições que já são bem conhecidas. Aqui a gente tem a chamada aqui quadrado, que leva o nome de um teste que é muito conhecido na área de saúde, que é um teste para verificar independência entre indivíduos, tá? Entre grupos, por exemplo, ou entre variáveis. Tem a distribuição F também, que ela é mais usada quando a gente trabalha com modelos, com um tipo de modelo que eu vou mostrar para vocês na aula de amanhã. É, e tem também a família Gama.
A família Gama ela é mais fácil de se trabalhar e ela se adequa bem a vários tipos de comportamentos dos dados para dados não negativos, tá? Aqui tem um exemplo daqui quadrado, vê que ela até consegue ter um comportamento simétrico, mas em geral ela é assimétrica, tá? A f de Snedeker também consegue ficar parecida com um comportamento simétrico, mas ela naturalmente é uma distribuição assimétrica. E essas, elas são todas assimétricas à direita, tá? Todas elas. Q quadrada, F e todas da família gama, elas são assimétricas à direita, sempre. Ó, a gama é a que se aproxima melhor de um caso de simetria, tá? Mas esse caso onde elas assumem simetria é um caso muito forçado. Então, se você tiver dados simétricos, mesmo que sejam de variáveis não negativas, o ideal é você usar uma daquelas distribuições anteriores. Como a gente viu até aqui em um dos exemplos, é, acredito que seja pro. Foi para o próprio índice de massa corporal. Ele ajusta bem o comportamento de uma distribuição simétrica, tá? Mesmo eu tendo aqui é, um valor discrepante, poderia usar T aqui sem nenhum problema, tá bom? Como eu falei, a gente só precisa se preocupar com a sobreestimação dos pontos negativos. Mas você olha aqui, ó, o que seria o 10 aqui já tem quase densidade zero. Então, essa sobreestimação que está ocorrendo para cá não tem grandes problemas, tá? Então, mesmo tendo essa variável que ela é essencialmente positiva, ela é sempre positiva, não teria nenhum problema de eu ajustar uma distribuição normal. Agora seria diferente de outras como o que a gente viu aqui com eu acho que foi pressão diastólica. Não, a pressão diastólica ela ajusta muito bem com a distribuição normal, né? Até mais do que a outra, do índice de massa corporal. Ela ajusta muito bem, tá? Então, pressão diastólica é sempre positiva? É, mas você vê que aqui pelo menos pro 20, antes, assim, eu acho que a partir do 40, né, para baixo, você já tem uma densidade quase zero, então não vai ter um problema de sobreestimação para os valores negativos, tá? Então, aqui é um caso de uma variável que é positiva e você pode usar aquelas distribuições, tá? Sem nenhum problema. Mas eu acho que tinha uma variável aqui que não estava. Ah, era o número de gestações. É, ela aqui é. Peraí que fiz errado. Ela aqui tem um claro é, comportamento de uma variável que de um comportamento que eu ajustaria pela distribuição gama, tá? Uma variável que é totalmente positiva. Não, nesse caso ela é não negativa, porque pode ter zero gravidezes, né? Ou seja, maior ou igual que zero. E tem um comportamento assimétrico à direita. Então, poderia usar muito bem essas distribuições aqui, tá? Aqui é a forma natural delas, tá? Que é assimétrica. Então, para dados não negativos com assimetria à direita, a gente pode usar todas essas distribuições de probabilidade, tá? E essa daqui é uma que
é muito comum na área de análise de sobrevivência, né? Para estudos que são do tipo, eu faço uma intervenção no indivíduo, ou medicamento ou cirúrgico, qualquer tipo de tratamento, tá? E eu quero observar a sobrevida desse indivíduo, ou seja, eu vou acompanhar esse indivíduo até a morte, ou o final do meu experimento, tá? É, essa distribuição, esse tipo de comportamento, para esse tipo de cenário, a gente usa muito essa distribuição beta, tá? Essa distribuição beta, ela é mais usada para variáveis que são observadas no intervalo 0,1, tá? Basicamente para proporção de alguma coisa, tá? Quando você estiver calculando proporção de alguma coisa, ou você quer modelar probabilidade, né, de alguma coisa, é, a função aqui beta, no caso, a distribuição beta, ela é mais indicada, até porque ela assume, a gente diz que ela é flexível quando ela assume vários tipos de comportamentos e padrões possíveis. No caso aqui, a beta ela pode ser tanto simétrica, que é essa que vocês estão vendo, tá? Ela pode ser assimétrica à direita, ela pode ser assimétrica à esquerda, ela pode ser. Aqui também é um caso de assimetria à direita, mas só que você eh, tem aqui a frequência tendendo para infinito próximo do zero. Então a gente diz que é uma exponencial à direita e tem uma exponencial à esquerda também, tá? E ela tem essa curvatura que é justamente que é usada para análise de sobrevida, tá? A maioria dos casos de, so, de, so, de acompanhamento, né, de sobrevivência de pacientes, eles têm alta probabilidade de óbito eh, no, nos tempos iniciais, né, no período inicial. Depois isso tem meio que uma convergência, então você fica com uma probabilidade quase que contínua em um determinado período de tempo. E depois essa probabilidade volta a aumentar, tá? É a mesma coisa quando você vai estudar é, é, sobre a vida de pessoas mesmo, né? Mortalidade, né? A gente tem alto índice de mortalidade na infância, né? Tem a probabilidade eh, de um indivíduo morrer, virar óbito nos primeiros anos de vida ou meses de vida é muito alto, tá? E a mesma coisa para quando ele já está mais velho, a probabilidade de vir a óbito é muito maior. E aí a gente tem uma zona aqui que você fica algo meio que contínuo, né? Meio que constante, tá? Essa probabilidade de óbito. E tem também a situação quando a gente tem grupos, tá? Que é o caso dos dados que a gente está analisando. Nossos dados têm agrupamentos. Eu tenho um grupo de diabéticos e não diabéticos, tá? Esse caso aqui, o histograma está me mostrando claramente dois grupos, tá? Mas no que a gente acabou de analisar, nenhuma daquelas variáveis mostrava o comportamento de dois grupos, que são os que têm diabetes e os que não têm, né? Então, quando eu tenho esses grupos, né, esses agrupamentos, que é uma outra característica, né, um outro tipo de comportamento dos nossos dados, a gente usa um tipo de distribuição que é chamada de misturas de densidades, ou seja, a gente mistura todas aquelas outras distribuições para formar distribuições que tenham mais de um grupo, como por exemplo esse que eu tenho
duas densidades simétricas juntas. Eu posso ter mais de dois grupos, tá? Posso ter quantos eu quiser. Nesse caso aqui, eu tenho dois grupos, mas os dois grupos apresentam características assimétricas e assimétricas diferentes. Por exemplo, esse primeiro grupo tem uma simetria à esquerda e esse outro grupo uma simetria à direita, tá? Então, esse tipo de modelo a gente diz que ele é muito flexível, porque ele é bastante adaptável a vários cenários possíveis, né, do comportamento dos nossos dados. Consequentemente, eles são distribuições que são mais difíceis matematicamente para se trabalhar, tá? E por isso que a gente não usa essas distribuições sempre, porque elas são muito complexas de se trabalhar. E a que é mais fácil de se trabalhar é aquela primeira que nós vimos, que é a distribuição normal. Ela é a mais simples de se trabalhar, eh, tanto que a maioria dos métodos que nós temos na estatística, eles são supondo normalidade, tá? Porque ela foi uma das funções muito mais estudadas do que as outras. E também ela é simples de se trabalhar do ponto de vista algébrico, tá? Ou seja, as contas são fáceis de fazer. Para as outras, nem é possível fazer as contas, a gente precisa usar métodos computacionais para a gente conseguir estimar a probabilidade, estimar a densidade e tudo mais, tá? E aí esses métodos que são computacionais, eles geralmente são mais lentos. E aí torna esse tipo de, de função, né, de distribuição de probabilidade, pouco utilizadas porque elas são mais difíceis de se trabalhar, então nem todo mundo sabe trabalhar com elas. É, e também elas requerem um recurso computacional que às vezes a gente não tem. Por exemplo, é, eu não tenho como colocar uma função daquela dentro de um monitor de UTI, por exemplo, aquelas máquinas que ficam monitorando eh, s- vários tipos de sinais, né, vários tipos de medidas. Não tem como eu colocar ali naqueles pequenos computadores uma usar uma função matemática que requer um nível de processamento muito grande, tá? A gente utiliza mais essa distribuição normal porque é mais simples para você até mesmo montar dispositivos, né, que fazem monitoramento. E aí a gente deixa para fazer no computador esses que são mais complexos, tá? Então é isso, vou encerrar por aqui. Deixa eu parar a gravação.